Graças a Deus. Eu levanto as mãos para o alto, estendidas para todos aqueles que estão ligados conosco, e abençoo. Abençoa você, amiga e amigo. Abençoa sua família, sua casa. E com a bênção que nós determinamos, chegue a cura divina, a libertação, a transformação do seu lar. Sejam livres de todas as mazelas que os têm atacado. E seja forte na fé. Seja forte na manutenção da fé, no cuidado da fé, no cuidado do altar de Deus. Porque quando se tem o Espírito do Altíssimo, o selo do Espírito Santo, se torna o altar ambulante de Deus. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam todos benditos. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Muito bem. Eu estava meditando com respeito ao templo, ao altar. E me veio a seguinte inspiração, quando o Espírito Santo disse: quem cuida do altar será cuidado pelo altar. Mas quem despreza o altar também será desprezado pelo altar. Tanto o templo quanto o altar, não necessariamente o templo de Salomão, não necessariamente o altar do templo de Salomão, mas o altar de Deus hoje é constituído por cada um que é selado com o Espírito Santo. Você que foi selado com o Espírito Santo, você foi carimbado, você foi selado, registrado, já com a marca, o carimbo de Deus, de que agora ninguém pode tocar em você, o diabo não pode tocar em você, o inferno não pode te tocar, ninguém pode te tocar, porque você agora é propriedade do Espírito Santo. Você é o altar de Deus, onde habita o Espírito Santo. O altar é o local onde nós encontramos com Deus, quando nós sacrificamos a Deus. Isso aconteceu no passado, quando Abraão teve o seu primeiro encontro com Deus, quando Deus lhe chamou para sair da terra prometida, ou da terra de Harã, onde ele estava, para a terra prometida. Harã não ergueu altar ali naquela terra porque ela era pagã. Ela era uma terra de incrédulos. Então Deus teve que remover Abraão dali para a terra de Canaã, a terra que ele havia prometido, que ele determinou dar a Abraão. E quando Abraão chegou à terra de Canaã, então Deus novamente fala com Abraão, lhe faz promessas, e em seguida, Abraão ergue um altar e oferece sacrifícios a Deus. O altar era o símbolo de Deus no passado. E hoje continua sendo o símbolo de Deus.
não apenas o altar físico dos templos de Deus, mas o altar da própria pessoa, a própria pessoa sendo o altar de Deus. Então, o que acontecia no passado? As pessoas, os sacerdotes, eles costumavam fazer os seus sacrifícios a Deus e já estavam cansados de fazerem sacrifícios, estafados, enjoados de tanto sacrifício. Então Deus os rejeitou. E por isso eles perderam aquela fé pura de comunhão com Deus e tornaram-se hipócritas, mesmo conhecendo as Sagradas Escrituras. Mesmo conhecendo as Sagradas Escrituras. Tanto é que Jesus, lá no capítulo 23 de Mateus, ele diz assim: qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O templo foi construído de ouro, mas Jesus faz referência do ouro em relação ao templo. Depois ele faz a referência da oferta em relação ao altar. Ele diz: qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Você pode ler isso no versículo 19 depois. Qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E o apóstolo Paulo, também iluminado por essa ideia, por essa direção, ele diz para os seus discípulos: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? O templo é Deus, representa Deus. Então, os que administram o templo, ou que administram o sagrado, melhor dizendo, comem do que é do templo. E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Quer dizer, a fonte das pessoas sinceras e de fé é o altar. Se não houver altar, não há necessidade de sacrifícios, não há necessidade de ofertas, porque onde as pessoas vão oferecer os seus sacrifícios e ofertas? Onde? Tinha que haver um espaço físico que representasse Deus para que as pessoas então pudessem fazer as suas ofertas. Você pode ler isso em 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 13. Portanto, quem cuida do altar será cuidado pelo altar, será sustentado pelo altar. Mas quem despreza o altar também será desprezado pelo altar. A mesma coisa com respeito à fé. Quem cuida da fé será sustentado pelo autor da fé, que é o Senhor Jesus. E quem despreza a fé será também desprezado pelo autor da fé. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, o segredo da sua conquista, você passar na prova da fé, eu sei que muitos passam na prova do amor, mas não passam na prova da fé. Para se passar na prova da fé, quando nós enfrentamos os desertos da vida, quando nós enfrentamos tribulações, dificuldades, quando o coração clama para desanimar, parar, voltar atrás, como fizeram os filhos de Israel no deserto, a fé, e somente a fé, é capaz de sustentar.
A fé e somente a fé. Mas não a fé sentimento. Não a fé que você sente, mas a fé que você opera, exercita, executa sobre a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou insistindo nisso? Eu estou insistindo nisso porque você sabe que das 10 virgens, 5 entraram e 5 ficaram para trás. Por quê? Por que as 5 ficaram para trás? Eram virgens? Por que elas ficaram para trás? Porque elas não cuidaram ficar de contínuo, junto ao altar. Então, porque elas deixaram o altar, deixaram de honrar o altar, elas foram também desprezadas pelo altar. Um exemplo claro disso no Velho Testamento foi quando o sacerdote Eli, que tinha 2 filhos, e eles eram sacerdotes porque eram filhos de sacerdote, mas eles tinham um comportamento contrário à fé. Então, às vezes, a pessoa é sacerdote, crê em Deus, tem fé em Deus, acredita que seja de Deus, mas o comportamento dela é contrário à fé, tanto que ela não está mais junto do altar ou no altar. Ela não está mais no altar. Logo, se ela não está no altar, o altar não a santifica, o altar não a abençoa, porque ela desprezou o altar, ela saiu do altar. Assim também foram as 5 virgens nessas. Elas desprezaram o altar. E, com respeito aos filhos de Eli, do sacerdote, Deus falou com o pai dele dizendo assim: olha, na verdade, eu tinha falado que a tua casa e a casa do teu pai andariam perante a mim, diante de mim, perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Quer dizer, Deus mudou o pensamento. Deus tomou uma outra atitude. Porque aquela família não considerava o Senhor, o serviço do Senhor, então Deus tirou aquela família, eliminou aquela família. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão também desprezados. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu queria que você entendesse que a sua vida não depende de Deus, em princípio. Ele te dá a fé, ele me deu a fé, ele nos deu a fé, nos deu a visão, nos deu a coragem para tomar atitude, mas a coragem nos foi dada e nós e somente nós tomamos atitude. Nós e somente nós fazemos a escolha. Nós não podemos esperar que Deus faça aquilo que cabe a nós fazer. Nós temos que fazer a nossa parte para que Deus então venha completar e fazer nascer o milagre, gerar o milagre. Então, por exemplo, as pessoas que me ouvem, muitas têm escrito, têm pedido no Facebook, no meu blog, têm pedido oração, e elas esboçam uma necessidade econômica. Elas estão pedindo, bispo, ore por mim por causa da minha situação crítica econômica, eu fui mandado embora, não sei como eu vou pagar as minhas contas, eu não sei como vou resolver os meus problemas. Então essas pessoas estão desesperadas. E eu logo noto que são pessoas que estão longe do altar. Porque quando a pessoa é o próprio altar, está vivendo no altar,
está junto do altar ela tira o seu sustento. Do altar ela tira o seu sustento. Eu quero lembrar que Abraão, quando esteve lá na terra de Canaã e houve fome naquela terra, diz que Abraão desceu até o Egito. Mas ele desceu no Egito não com a permissão de Deus, não por orientação de Deus, porque Deus era o altar que estava com ele. Mas ele não pediu orientação a Deus. Por conta própria, ele foi ao Egito. E Deus não falou com ele lá no Egito. Mas ele encontrou problemas no Egito. Problema grave, problema sério. Porque o faraó, o rei do Egito, pegou a mulher dele, Sara, e levou para o palácio. Só não tocou nela porque Deus interviu. Mas ele teve problema. Depois que ele teve esse problema, Abraão voltou para a terra onde estava, que era Canaã. Quando a gente não está longe do altar, a gente fica perdido. A gente não sabe o que vai fazer. E às vezes a solução está bem próxima, está bem junto do nosso nariz e a gente não vê. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, isso é uma coisa até muito comum. Às vezes acontece fatos assim. Acontece comigo, acontece com a Esté. Por exemplo, a Esté é mestra, né, nesse aspecto. Ela, às vezes, fala assim para mim: de onde é que eu deixei meu telefone? Onde é que eu deixei meu telefone? Eu falei: Esté, está pendurado no teu pescoço. Ela não viu. Porque, sabe, esqueceu. Quantas vezes, Esté, onde eu botei aquele objeto, aquela coisa e tal? Não, Edinho, olha aí, está junto de você. Quer dizer, às vezes, as coisas estão, a solução está aí nas suas mãos, diante dos seus olhos, mas você não enxerga. Isso tem acontecido aos montes com as pessoas. Com respeito à fé, é assim. Se você deixa a fé já não vai mais estar com você. Se você deixa o altar já não vai mais estar com você, logo você vai estar sozinho. E você não vai saber como agir, como tomar posse, como fazer uma oração eficaz em seu favor. Como agir a sua fé. É isso que eu quero dizer. A oferta não é maior do que o altar que abençoa a oferta. O altar é que abençoa a oferta. Mas se a oferta não estiver no altar, como é que ele vai abençoar? Se a sua vida não estiver no altar, em outras palavras, como é que o altar, que é Deus, vai abençoar a sua vida? Qualquer que seja o seu problema, o altar tem que sustentar aqueles que estão no altar. Quando eu chamo para vocês virem junto do altar, é justamente para ajudar você a despertar a sua fé. Para que, então, você possa tomar atitude de fé e, então, conquistar aquilo que você quer. Deus é Senhor, Ele está acima de todas as coisas. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Então, nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que entenderam que o altar é o lugar do encontro com Deus. Vamos ouvi-los. Meu nome é Maria, eu cheguei aqui com a vida totalmente destruída.
Eu não dormia, grandes insônias durante muito tempo. E por conta disso, eu acabei tendo uma vida destruída. Cheguei, além de vozes, vultos, perturbação, nada, eu não tinha nada, não tinha emprego, não tinha nada. Eu tinha acabado de perder a minha mãe. Minha mãe faleceu e após o falecimento dela eu fiquei revoltada. Foi no momento que eu recebi um convite para ir na igreja. Não conhecia nada, não sabia nada. Ali naquele momento, assistindo, estava se pregando um Deus que eu não conhecia, que eu nunca ouvi falar. E ali ele estava pregando, se você quer uma vida diferente, se você quer essa mudança que você tanto procura, você pode encontrar. Aqui, se você entregar a sua vida, se você se dedicar, se você obedecer, você vai ter a sua vida mudada. E eu acreditei, e eu desafiei, porque eu queria aquele Deus que eu nunca tinha ouvido falar, eu não conhecia. E eu nunca tinha ouvido falar do que era Fogueira Santa de Israel, o que era o sacrifício no altar. Então ali eu me senti na obrigação de fazer um sacrifício para um Deus que havia me apresentado, que nós não conhecíamos, e eu queria mudar aquela situação. E eu sacrifiquei, mas eu acreditei. E eu lutei ali, eu dei o meu tudo. Era, para mim, para muitas pessoas poderia ser nada, mas para mim era o meu tudo, era o meu chão. E eu me lancei. A partir de então, Deus começou a mudar a minha vida. Eu fui liberta, eu já dormia, eu não tinha mais insônias, eu não via mais vultos. E ali, para mim, a alegria eu já tinha alegria e paz, porque na minha casa era muita tristeza por causa da ausência da minha mãe. E eu comecei a mudar. A minha família começou a ver minha mudança, a minha diferença. Eu não tinha visão nenhuma, aí eu fui estudar. Não tinha nenhuma formação, eu não tinha nada. Eu me formei, hoje eu sou uma advogada, sou renomada, eu trabalho não só em São Paulo, mas em outros estados, tenho meu próprio escritório. Sou casada, constituí uma família, tenho os meus filhos todos abençoados, tenho meu próprio escritório, tenho casa, apartamento, Deus me honrou com pontos de táxi. E aí cada dia eu vou conquistando. Por quê? A partir daquele momento que eu encontrei aquele verdadeiro Deus, naquela primeira fogueira santa que eu fiz, que eu me lancei, me dediquei, eu nunca mais quis sair. Então todas elas eu me lanço e todas Deus me honra. A cada fogueira que eu me lanço, Deus me honra. Então a minha vida é no altar. Deus honrou não só a minha família em si, mas toda a minha parentela. Deus honra todos eles. A cada sacrifício que eu faço, a cada ponto que vem, que eu me lanço, é como se fosse uma vida nova, uma experiência nova. Então é isso que o altar me trouxe. Então se houvesse hoje, todo mês, uma fogueira santa, todo mês eu participaria, porque foi onde o altar que me deu vida, me deu paz, me deu família, me deu alegria, reconstruiu a minha vida. A fogueira santa é a oportunidade que você tem de mudança de vida. Essa oportunidade que eu tive quando eu entrei na igreja, foi a oportunidade de participar de uma fogueira santa. Talvez se eu não tivesse participado, se eu não tivesse dado uma oportunidade para mim, que seria a última porta, o último lugar que eu poderia encontrar. Se não houvesse essa oportunidade, hoje eu não seria a pessoa que eu sou. Hoje eu não estaria aqui para contar o que Deus fez na minha vida. A transformação não foi mudança, foi transformação. Eu cheguei do nada, sem vida, sem paz, e hoje eu tenho tudo que uma pessoa possa de bom imaginar. Tenho alegria, tenho paz, tenho amor, tenho família, tenho um marido maravilhoso, filhas maravilhosas, né? Eu tenho 3 filhos maravilhosos, uma vida abundante, eu faço o que eu quero. Eu tenho hoje o dom maior da vida, que é a presença de Deus. Essa oportunidade que o altar me deu, que a fogueira santa me deu. O meu nome é Niedson, eu tive muita dificuldade. Na realidade, isso tudo foi originado por uma situação financeira difícil, e a ponto de, quando a minha esposa engravidou, não tinha como bancar, como dar comida, porque inclusive em uma das privações, eu me lembro que a gente não tinha nada para comer à noite, e aí inclusive veio uma decisão de fazer um aborto que não se consumou, né?
Então tudo isso oriundo de uma vida muito difícil. Eu era militar, eu era muito grosso, eu sempre fui muito rude com a minha esposa, né, que sempre tentava de uma maneira ou outra contornar a situação, mas que era impossível. Então todas essas dificuldades, eu tive que trancar a minha faculdade, porque o dinheiro que nós recebíamos não dava para pagar a minha faculdade nem a da minha esposa, e isso acabou complicando, acabou dificultando ainda mais a nossa situação. Quando eu conheci a fé, quando eu comecei a colocar em prática, comecei a estabelecer realmente, aí sim as coisas começaram a mudar. Conquistei um cargo de secretário municipal, né? Comecei a ter uma vida melhor. Só que isso ainda me incomodava, porque a minha esposa, mesmo eu começando a conquistar, ela tinha um salário melhor do que o meu. Não que isso fosse me denegrir, não, mas isso também me incomodava. Até que um dia veio uma notícia muito desagradável, que foi a perda, né, daquele meu cargo. Foi justamente quando eu fiquei sem um chão, porque eu não tinha mais emprego, e aí do dia para a noite eu tinha que fazer algo, porque afinal de contas, mesmo a minha esposa tendo um bom salário, ela não ia conseguir dar aquilo que a gente precisava. E até porque também, queira ou não queira, eu sou o líder da casa. Então não poderia ficar dependendo de uma esposa. Então esse foi o momento mais difícil. E aí foi justamente no final de ano, quando veio a proposta da Fogueira Santa. Nos lançamos, né? Foi uma decisão assim que mexeu. Aquela foi a ponta de um iceberg que estava para vir à tona, né? E aí nesse momento mais difícil, quando veio essa proposta aí, naquele momento Deus falou comigo, é isso. A princípio eu ia ser mais um dependente, porque queira ou não queira, eu já tinha conhecimento, eu tinha formação, eu tinha um trabalho de 8 anos que eu tinha realizado na prefeitura e que outras prefeituras já tinham visto. E ia ser, com certeza, eu ia ser convidado a trabalhar em uma outra. Mas aí veio aquela proposta, por que fazer isso? Por que ficar na dependência do homem e não na dependência de Deus? Aí eu falei, Silvana, vamos cortar tudo. Cortei telefone, cortei TV a cabo, a gente fez assim uma varredura, a gente tirou tudo. E aí começamos, pouco a pouco. De lá para cá, eu participei, comecei a ter uma participação diferente das minhas decisões. E aí eu comecei a conquistar, abri a minha empresa, trabalho para mim mesmo. Hoje eu consigo dar o melhor para minha esposa. Tenho uma filha que também já está caminhando aí para a vida profissional, hoje já é engenheira, porque eu estou conseguindo dar o melhor para eles. Aquela vida difícil que eu não conseguia nem comer o básico dentro de casa, hoje a gente já sai, já consegue estabelecer, já consegue frequentar vários locais diferentes. Enfim, Fogueira Santa para mim, na realidade ela tem um limite, né? É o limite do medo e da coragem. A Fogueira Santa para mim foi aquele lançar, empurrar aquilo no abismo como se no dia seguinte eu não tivesse mais condições, porque eu fiquei na dependência e Deus honrou. Então Fogueira Santa, na minha opinião, é a decisão mais difícil que eu tive que tomar e que tomei e não me arrependo. Hoje, graças a Deus, consigo dar o melhor para minha esposa, para minha filha, não nos falta nada. Aliás, sobra muito. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.